Good morning, sétimo ano. How's it going? I hope everybody is okay. Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos dando sequência aqui às nossas aulas, videoaulas gravadas, né? Estamos na 11ª semana de aulas remotas da Escola Educar. E hoje nós vamos dar sequência aí ao assunto do Simple Past Tense. E desta vez focando mais nos verbos irregulares. Vamos ver como é que eles funcionam aí na interrogativa, né? No passado simples, com WH questions, sem WH questions e na sequência na negativa também, tá bom? Então vamos lá, deixa eu tirar aqui minha câmera aqui, diminuir ela um pouquinho aqui. Vou pegar meu apontador para a gente poder fazer a coisa mais assertiva, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar com tabelinhas, tá? Porque tem gente que funciona melhor assim, né? Consegue visualizar mais e aprender mais quando tá organizadinho assim. Então vamos lá. Interrogative form past simple. Nós temos aqui, para fazer a interrogativa então no simple past ou past simple, que é a mesma coisa, tá? Pode dizer dos dois jeitos. Nós vamos usar o auxiliar did, que é o que eu já tinha falado, né? Anteriormente com vocês. Então, a sequência, a estrutura de frase, né, com passado simples, com auxiliar did é essa. Nós colocamos o auxiliar, o sujeito, a base forma do verbo e a question mark. Essa question mark, eu quero saber tempo, por exemplo, né? Por exemplo, vamos ver aí, ó. Did you work yesterday? Então, eu quero saber se você trabalhou ontem. Essa question mark, está escrito mark porque é uma marca de tempo, tá? Então, é um tempo que passou, que não tem como voltar, que está terminado, tá bom? Essa base forma aqui do verbo é o verbo no infinitivo sem o to, aquele que a gente chama de bare infinitive, né? Que é sem o to, tá? Eu não preciso colocar to entre o sujeito e o verbo, tá? Mas é o verbo na sua base normal, na sua forma simples, tá? Então, did you work yesterday? Did he come last day? No último dia, last hour, na última hora, 2 days ago, 2 weeks ago, 1 week ago, last month, last year. Todas essas expressões, né, de tempo marcadas vão ser consideradas question marks, tá? Então, mais alguns exemplos, ó. Did she play the instrument last week, né? The piano, the violin. Então, aí, né? Ou então ela brincou. Esse play pode ser um play de tocar instrumento, pode ser um play de brincar, né? Did she play yesterday with her friends? Então, ela brincou ontem com os amigos dela, né? Did it eat its food yesterday, né? Ele comeu a comida dele ontem, né? Então, eu tô falando aí de um gato, de um cachorro, um bichinho, né? Então, temos aí todos os verbos na forma base dele, tá? Study, work, come, play, eat, go, live, meet, tá bom? Agora, pra gente fazer pergunta com WH question ou WH words, que eu sempre falo para vocês, né? Vocês já sabem o que significa. Eu tenho what, que significa o que ou qual, what time, que significa que hora, né? Where, que é onde, when, quando, how many, how much, how many para contáveis, how much para incontáveis. Então, eu vou usar sempre, quando eu tenho WH question, ela sempre vai vir antes do meu auxiliar. Então, what did you work, né? Aqui eu não posso perguntar com what, eu falo when, quando? When did you work? Quando você trabalhou, né? Yesterday, por exemplo. Que hora que você trabalhou, né? What time did you work yesterday? Que hora que você trabalhou ontem, né? Ou então, where did you work yesterday? Onde você trabalhou ontem, tá? E assim vai, tá? Eu vou usar aqui várias, tem outras além dessas, essas são comuns, né? Que a gente fala. E aqui eu tenho também a base forma do verbo, tá? Então, a sequência é question word, auxiliary, subject, base form and question mark, também para falar de tempo,
Na sequência aí, a gente vai ver a negativa, tá? Forma negativa do past simple, eu tenho o sujeito, o auxiliar, que eu vou negar, né? O mesmo auxiliar da pergunta, que é o did, eu vou colocar um not, ou então eu vou fazer ele contraído, didn't, tá? Então, eu vou escrever com didn't, mas eu vou pronunciar didn't, ok? Então, eu tenho sujeito, auxiliar e a base e forma do verbo, né? I didn't study, por exemplo, yesterday, tá? Eu não estudei ontem. You didn't work yesterday. You didn't work last week. Você não trabalhou na última semana. E assim vai, tá bom? Então, sujeito, auxiliar negando com not ou na contração didn't, mais a forma base do verbo. Eu posso colocar um tempo marcado de passado ou não necessariamente. Não necessariamente eu preciso colocar, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui de frase. I did not want to learn English. Esse did not eu posso trocar por didn't. I didn't want to learn English. Eu não quis aprender inglês. You didn't listen to music yesterday. Então, você não ouviu música ontem. Ó, listen to sempre com to, tá? Listen to. He did not play football in Mexico. Então, ele não jogou futebol no México. We did not live in a flat 2 years ago. Nós não vivemos, não moramos em um apartamento 2 anos atrás. She didn't use the correct word in this exercise. Então, ela não usou a palavra correta no seu exercício, neste exercício. They did not like Rome. Eles não gostaram de Roma. Então, aqui eu estou negando. Eu posso usar did not ou didn't, tá? It doesn't matter, não importa. Na sequência, eu peguei uma tabelinha aí com a maioria dos verbos, uns verbos assim que a gente usa bastante, né? Bastante, e a maioria dos verbos quer dizer que você vai colocar o ED no final, tá? Para fazer a positiva, por exemplo, né? Lembra? A maioria dos verbos regulares, tá? Você vai colocar ED no final. Então, os irregulares vão mudar a grafia e, consequentemente, a pronúncia da maioria deles, tirando alguns que terminam com UT, por exemplo, cut, put, and so on. Outros vão ter a mesma grafia, mas muda a pronúncia. Por exemplo, o verbo to read, que significa ler, vai ser read no presente, read no passado. Escreve da mesma forma, mas muda a pronúncia, tá? Então, lembrando que a gente tem que olhar, no caso dos irregulares, aquela tabelinha de verbos que tem no final da apostila, tá? Se o verbo não estiver lá e for um verbo comum, um verbo simples, que a gente usa com mais frequência, provavelmente ele é regular e aí ele vai ganhar um D, um ED ou um IED, dependendo do verbo, tá? Então, vamos ver aí, eu peguei o wait, que é um verbo regular e que a gente vai colocar o ED no final, tá? E aí a pronúncia dele muda um tiquinho, não é weighted, é weighted, tá? Com som de ID, mas é só o som, tá bom? Então, vamos ver como que vai ficar na positiva, depois na negative e na question. Então, positive, I waited, eu esperei, tá? Eu posso colocar marca de tempo ou não necessariamente. Na verdade, o que vai acontecer? O nativo de inglês, ou a pessoa que é nativa de língua inglesa, é quando se você falar I waited, se você falar eu esperei, ela vai saber que você está falando de um tempo que passou, tá? Se você quiser falar que você esperou, mas não quiser especificar quando foi, você vai usar um outro tempo verbal, que é o que a gente não viu ainda, tá? Vocês vão ver o ano que vem, no 8º ano. Mas então lá, I waited, tá? Se eu negar, I did not wait, ou então I didn't wait. Se eu fizer a pergunta, did I wait? You waited. You did not wait, ou didn't wait. Did you wait? We waited. Nós esperamos. We did not wait, ou didn't wait. Então, nós não esperamos. Did you wait? Nós esperamos, né? They waited. Eles esperaram. They didn't not wait ou didn't wait, né? Eles não esperaram. Did he wait? He waited, tá? He did not wait ou he didn't wait. Did she ou did he? A mesma coisa, gente, só muda aqui, ó. Só muda o sujeito, tá vendo? Olha, então eu tenho did sem WH question. Opa, desculpa aqui, gente.
sem WH question, ó, tá vendo? Se eu quiser colocar, por que você esperou, né? Eu vou colocar aqui, why did you wait? Por que você esperou, tá? Então, eu vou colocar uma WH question antes do did. Então, mas quando eu não tenho WH question, o WH word, que é o que a gente fala também, né? Eu vou usar o did, o sujeito e o verbo na base forma dele, tá bom? Na sequência, coloquei para vocês aí uma animação. Essa animação é lindinha demais. E eu sempre falo para vocês que a língua inglesa é uma grande oportunidade da gente, além de aprender a língua estrangeira, a gente aprender também ou relembrar ou fixar outras disciplinas da escola também, outras áreas do conhecimento, a gente trabalhar outras áreas do conhecimento. Nesse caso aqui, eu até fiz essa pergunta aqui, ó, você acha que é possível aprender inglês enquanto aprende também outras disciplinas? Como que você faria isso, né? Então, exatamente por causa disso. Essa animação é uma animação muito bonitinha, gostaria muito que vocês assistissem ela toda, é muito interessante, e ela fala sobre uma outra área de conhecimento que vocês aprendem na escola também. E aí vocês vão, então, responder essa questão aí da número 2, tá? E antes delas, vocês vão me dizer sobre qual assunto a animação fala, e aí vocês já vão ter condição de responder essa questão número 2 aí, tá bom? Muito interessante, muito bacana, e também serve para reflexão. Então, vocês vão assistir a animação e depois fazer aqui todo esse exercício que é de múltipla escolha. Prestem atenção, nós estamos tratando de passado simples, tá? E aí, todos os verbos aqui, então, serão no passado. Vocês vão ter que olhar e responder depois, tá bem? Se vocês quiserem acessar pelo nome da animação, pode acessar. E aí, também tem a imagem que ajuda a vocês muito aqui. E depois, se vocês quiserem acessar também pelo link do PDF, que eu deixo disponível para vocês, vocês podem clicar aqui nesse link pelo PDF, tá? Vamos assistir só um pedacinho, só para vocês verem do que é que se trata. And where do the clouds belong? In the pen. That's right. We have a job, remember? So, let's get started. Now hold the cloud out. Mom! Now go. Ixi, o que aconteceu? Viu? Então, ó, tá em inglês. Eu sugiro a vocês, se vocês quiserem acessar pelo YouTube, né? Assistir. Aliás, vocês vão acessar pelo YouTube, porque como tá aqui na aula gravada, vocês não conseguem clicar no vídeo, né? Então, procurem lá pela animação, tá? E vocês vão... podem colocar legenda. Se não quiser colocar legenda, assiste em inglês, tenta entender. Se tiver difícil, assiste com a legenda e depois legenda em português e depois tira a legenda. Ou então, assiste mais de uma vez para vocês acompanharem aí a tradução e irem se acostumando. Exercitar o listening, tá, gente? É muito importante vocês exercitarem desenvolverem essa habilidade de listening, tá bem? Então, fica aí para vocês a dica aí de exercício. Ó, na sequência aqui eu coloquei um joguinho, tá? Esse joguinho, ele está para vocês disponível em PDF. Essa é só a imagem do joguinho, tá bom? Que é sobre o tempo passado. Então, vocês vão imprimir o jogo ao lado aqui, né? O arquivo em PDF está disponível na plataforma do Bernoulli, na pasta da 11ª semana. And let's learn English and have fun. Então, vamos aprender inglês e divertir um pouquinho. Então, esse joguinho é o seguinte. Aqui tem o Start. Vocês vão escolher e joguem com a mãe, com o pai, com o irmãozinho, tá? Um coleguinho que vocês estejam convivendo aí
no mesmo prédio, se puder, né? Por causa da quarentena. Aproveitem para brincar um pouco enquanto aprendem, tá? E aí é o seguinte, é um jogo sobre o passado simples, né? Então, vamos ver a primeira casinha do jogo aqui, ó. Correct the mistake. Então, vocês vão corrigir o erro. He usually go to school by car. Eu tenho to aqui, ó, com 2 T's, tá bom? Então, I'm sorry, guys. O erro aí é o duplo T, né? He usually go to school by car. Então, duplo T no to não pode acontecer. Então, às vezes vocês vão trabalhar aí com correção de sentença, às vezes com o passado simples, tá? E aí vocês vão fazendo aí. Então, parou a pecinha do jogo, jogou o dado, andou as casinhas, parou a pecinha do jogo aí, tem todas as instruções lá no PDF para vocês jogarem, tá bom? Espero que vocês se divirtam e aprendam enquanto brincam, tá bom? Então, na sequência, deixei o meu recadinho de sempre aí para vocês, né? Leia o roteiro de estudos com atenção, faça as atividades pedidas da apostila, marque a presença nessa aula, acessando o formulário que está na descrição do vídeo e, se quiser, deixe um comentário abaixo com dúvidas. We are living hard times, but it doesn't mean impossible times. See ya, guys!